Olá, eu sou a Laia Dulles e você está assistindo o Vivec. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para continuar acompanhando os vídeos, os estudos. Dá um like ou um dislike, né? Como você achar melhor, e comenta para a gente ter uma troca de ideias e saber o que vocês estão gostando ou não estão gostando. Isso vai ajudando a gente a movimentar mais o canal. Eu anunciei lá no meu Instagram, viveca.alaia, que eu estou revendendo esse livrinho aqui, que foi editado pela editora Nucleolux. Foi um esforço de um conjunto de estudiosos do gnosticismo primitivo, que eles fizeram uma tradução de alguns dos artigos do Mead, que é um estudioso do século XIX, um teósofo. E foi um esforço muito genuíno de traduzir, são artigos muito bons. A editora, ela não existe mais, mas está sendo criada uma nova editora, né, que eu não posso contar muito ainda. Mas esses livros a gente ainda tem alguns em estoque, eu estou revendendo. Ele tem 80 páginas, são 6 capítulos, né? Cada um é um assunto, mas falando sobre a gnosis, o significado de gnosis, Jesus como um mestre vivo, um herdeiro das eras. E o livrinho, junto com o frete já é incluso, está R$30. Quem quiser é só me mandar aqui uma mensagem com endereço, comprovante de depósito do Banco do Brasil, que eu passo em inbox e eu coloco no correio. A gente está terminando já, vai daqui a pouco esgota, se você quiser o seu. Não deixe de me mandar uma mensagem. A minha ideia aqui é gravar um vídeo para apresentar quem é o Mead, quem é esse autor. A vida dele é muito interessante, ele foi um teósofo muito relevante na história da sociedade teosófica e também no estudo do gnosticismo. Ele foi amigo do Jung, ele foi admirado e respeitado por estudiosos como o Stefan Höller e o Gilles Quispel. E ele tem uma obra literária muito abundante, né, que vale a pena ser estudada. Então eu queria contar um pouquinho sobre quem foi o Mead para vocês. E depois eu vou dar uns breves gostinhos desse livro aqui, para vocês terem um pouco de acesso ao que o livrinho trata. E eu espero que vocês gostem. Acabou a bateria da minha câmera, então eu vou continuar aqui pelo celular. Então, George Robert Stowe Mead, quem foi ele? Ele foi, dentre muitas coisas, né, um grande teósofo e historiador inglês, dedicado especialmente ao estudo do gnosticismo primitivo, ao esoterismo cristão, ao hermetismo, oráculos caldaicos, o corpus hermético. Ele trabalhou com todos esses materiais. E ele foi responsável pela primeira tradução inglesa de uma obra gnóstica importantíssima chamada Pistis Sophia. Ele nasceu em Warwick, que é um pouco mais para o centro da Inglaterra, mas ainda é perto de Londres, e ele é considerado um pioneiro nos estudos do gnosticismo e do hermetismo. Ele mostrou um potencial acadêmico muito jovem, ele começou a estudar em Cambridge, ele estudou letras, ele era fluente em grego e em latim, e ele é de 1863. 20 anos depois, em 1883, ele leu o livro do Sinnett, Budismo Esotérico, quando ele já estava estudando em Cambridge, e ele ficou fascinado com o assunto e foi atrás da Sociedade Teosófica, que ele entrou no ano seguinte, 1884, com apenas 21 anos. Conta as histórias que ele foi visitar pessoalmente Blavatsky, que estava morando em Londres naquela época já, e que quando ele bate na porta e entra, ela exclama e fala: "Entre, meu velho amigo." E desde então ela passou a chamar jocosamente ele de Old, e ele tinha só 24 anos na época. Então, o fato é que ele começou os estudos acadêmicos dele muito cedo, né, para aquela época, e demonstrou grande potencial e logo se juntou à Sociedade Teosófica. E assim que ele conhece Blavatsky, ela assume ele na vida dela e convida-o para morar com ela como secretário particular dela. Eu não vou falar de teosofia nesse vídeo, nem da Blavatsky, isso dá muito assunto para outros vídeos, mas secretário, no sentido que a gente considera esotericamente, é uma pessoa que tem contato íntimo com um instrutor. A Blavatsky, ela certamente tinha um grau de profundidade espiritual muito grande, né? E talvez ela tenha reconhecido nele uma alma amiga ou um velho amigo de outras existências. Ela entrega para o Mead as chaves dela, as chaves da casa, as chaves do quarto, as chaves da escrivaninha, e dá acesso a ele a todos os materiais particulares dela. Então, pelos 4 anos que ele viveu com ela, ele teve acesso irrestrito e diário a todo o material esotérico que ela estava produzindo, que foi a época da escrita da Doutrina Secreta, da Voz do Silêncio, da Chave para a Teosofia, da fundação da revista Lúcifer e tudo mais. Inclusive, ele conta que muitas vezes ele era encarregado de responder às cartas que ela recebia, cartas de
pessoas querendo tirar dúvidas sobre teosofia ou com questões pessoais, e que às vezes era constrangedor para ele, porque ela realmente pedia para que ele respondesse as cartas, muitas vezes que ela sequer abria antes, né? Então, uma vez perguntado sobre acusações que ela recebeu sobre ser charlatã, ele falou: olha, ela recebeu um completo estranho na casa dela, me deu acesso a tudo, e inclusive deixava eu ler as cartas antes dela mesma abrir. Então, realmente é uma pessoa muito honesta e muito despreocupada em querer enganar alguém, né? Ela não estava enganando ninguém. Mas ele tinha 24, 25 anos e ele começou a ter que responder com as questões esotéricas, com as questões filosóficas e pessoais, muitas pessoas, a pedido dela. Ele conta que ela estava cansada de receber tantas cartas e que ela precisava de tempo para escrever e escrever os artigos e escrever os livros. Então ela chegava a jogar as cartas para ele assim, e ele tinha que lidar com todo o material. E ele comenta: nossa, eu era um jovem com pouca experiência de vida e muitas vezes eu tinha que perguntar para ela se eu podia realmente responder algo nesse tom. É claro que quando eram questões mais profundas ele provavelmente consultava ela antes, né? E o Meade, ele fazia essa interface entre a Blavatsky e todo mundo. Ele viveu com ela, ele depois largou os estudos dele em Cambridge, mas ele continuou estudando e escrevendo. E não é só uma questão das cartas pessoais, né? Ela consultava ele em todo o assunto sério que ela tinha que lidar, alguma decisão, alguma dúvida. Ele era a primeira pessoa a ser consultada. Ele também foi o primeiro a ler os manuscritos da Voz do Silêncio. Ele foi o editor dela, então ele trabalhou com todo o material publicado, todos os artigos, ele que fazia as revisões do inglês, porque ele comenta assim, ele tinha críticas às vezes ao estilo dela, porque, né, ele era um homem educado, acadêmico, e ela não tinha formação intelectual acadêmica. E mesmo assim ela escreveu tudo aquilo, tinha aquele domínio intelectual incrível, mas ela não tinha a disciplina, a organização intelectual que um texto acadêmico às vezes pede. Então, às vezes ele fazia esse filtro para ela e ele fala numa palestra dele assim que ela não sabia falar sobre Kant ou Schopenhauer, mas que ela muitas vezes escrevia coisas muito mais profundas do que esses dois, né? Então ele não desconsiderava a capacidade dela como escritora e como uma pessoa que tinha um profundo conhecimento só pelo fato de ela não ter passado pela universidade, mas ele ajudava ela nessa parte da redação. Então a gente pode pensar que o Meade, ele recebeu em primeira mão tudo que a Blavatsky escreveu em alguns dos anos mais importantes da vida dela, que foram os últimos anos, né, que foi a formação da seção esotérica, do grupo interno, da Loja de Londres, da publicação da Voz do Silêncio, da Chave para a Teosofia e da Doutrina Secreta. Então, para quem se interessa por teosofia, eu acho que o Meade é um dos autores que é impossível você ignorar, né? Ele escreveu muitos livros, e muitos livros em colaboração com a Blavatsky. Por exemplo, no Pish Sofia, que foi traduzido pelo Raul Branco, tem na Editora Teosófica, existe uma seção depois da tradução do livro, ou antes, que são comentários do Meade e da Blavatsky ao Pish Sofia. Pish Sofia, para quem não sabe, é um manuscrito descoberto no Códice de Askew, no século XIX, e ele foi traduzido para o latim e para o alemão. Para o alemão foi por Carl Schmitt, que foi um outro grande estudioso do gnosticismo. E o Meade, ele fez a tradução primeiro para o latim, depois ele trocou cartas com esse acadêmico alemão, Carl Schmitt, e depois ele refez a tradução dele a partir do alemão, né, porque o Meade, ele não dominava o copto, mas ele conhecia o latim e o grego, e o Carl Schmitt traduziu do copto para o alemão. Então eu acho que em inglês a gente consegue uma boa tradução pelo Meade, até porque ele não era só tradutor, né, ele conhecia o assunto que ele estava traduzindo, e eu como tradutora posso dizer que isso é fundamental quando você está traduzindo um texto. Mas ele tem muitas outras obras que eu vou comentar mais à frente. Em português a gente também tem na Editora Teosófica o Hino de Jesus, que foi um livro editado pelos meus pais, quando eles trabalhavam na editora. Tem até uma palestra aqui no meu canal sobre a cruz de luz, a crucificação pela visão gnóstica, que é baseada no texto do Meade. Quem quiser, procure aqui nos vídeos anteriores. Enfim, é um estudioso que vale muito a pena ser conhecido. A vida teosófica dele foi muito intensa, né? Ele teve esse contato íntimo com a Blavatsky, como eu já estava comentando. Eu tenho um vídeo aqui, para quem não sabe, que é outro assunto, que eu conto como foi a formação da seção esotérica da Sociedade Teosófica.
da escola esotérica, e que essa escola era só uma porta de entrada, né? Você tinha as atividades públicas, os encontros das lojas, as palestras, a revista, e aí tinha um nível intermediário, que era a escola esotérica, e essa escola esotérica era uma porta de entrada para um real esoterismo, para uma busca espiritual mais profunda, né? Onde alguns assuntos eram trabalhados de forma mais direta, e ela era uma porta para o grupo interno, que foi um grupo que durou 2 anos, que foi totalmente reservado. Desse grupo, o Meade fez parte, ele foi um dos primeiros 3 convidados pela Blavatsky a começar um trabalho real, um trabalho espiritual, de vida interna mesmo. Ele fez parte desse grupo mais íntimo, desse círculo íntimo de alunos diretos da Blavatsky. E, inclusive, muitas vezes ele era o coordenador da escola esotérica. Ele era quem puxava as reuniões da sessão esotérica, né? Tamanha confiança que a Blavatsky tinha nele. Um pouco antes da Blavatsky morrer, ele se compromete com ela a continuar os estudos do cristianismo esotérico, o gnosticismo cristão, o hermetismo, essa parte ocidental, e retomar o que ela começou lá em Isis Sem Véu, sobre o esoterismo ocidental. Para quem nunca leu, o volume 3 de Isis Sem Véu aborda muito essa questão do cristianismo e do gnosticismo. Então, o Meade, ele se compromete a continuar essa linha de estudos, né? Porque a teosofia, ela abarca toda a tradição idônea, né? E cada alma, digamos assim, vai se identificar mais com alguma linha, vai se sintonizar mais com o hinduísmo, com o budismo, com o zoroastrismo, com as escolas das sociedades secretas, os Rosacruzes, a alquimia, ou, né, os gnósticos. E o Meade teve uma contribuição muito grande nessa parte dos estudos do gnosticismo. Quando a Blavatsky morre, ele é quem faz o discurso de cremação dela, ele se reúne, né, no funeral dela junto aos outros teosofistas, e ele proclama um discurso belíssimo, que eu traduzi, está lá no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo. E de fato ele continua o trabalho da Blavatsky sendo um dos presidentes da Sociedade Teosófica após a morte dela. 6 anos após a morte dela, ele continua trabalhando na revista Lucifer, e ele resolve renomear a revista para The Theosophical Review, porque ele achava que era muito provocativo esse nome, né, que ela escolheu, o portador da luz, para falar de teosofia no final do século XIX, né? Ele achou que foi um pouco demais. Então ele renomeou a revista e continuou trabalhando com a revista. E eu não vou entrar aqui em questões polêmicas sobre a história da Sociedade Teosófica, mas não posso deixar de mencionar que em 1909, o Meade, junto com mais de 700 teosofistas, resignam, saem da Sociedade Teosófica em protesto à senhora Besant ter trazido de volta o Leadbeater, que havia sido expulso por eles, né, alguns anos antes, dado a gravidade das acusações em torno dessa pessoa. O Meade foi um dos advogados responsáveis por acusar o Leadbeater, junto com Olcott e outros. Tudo isso está muito bem registrado na biografia do Leadbeater, chamada The Elder Brother. E é um assunto polêmico. O fato é que o Meade foi um desses teósofos, um grande teósofo, íntimo de Blavatsky, que saiu da Sociedade Teosófica em protesto, junto com mais 700 membros e diversas lojas ao redor do mundo, por causa desse único indivíduo que causou tanta perturbação lá dentro. Mas eu não quero falar de coisa ruim, então a gente vai seguir com as coisas boas. Logo depois, o Meade funda a chamada The Quest Society, a Sociedade da Busca, junto com mais de 150 membros antigos da Sociedade Teosófica. E nessa sociedade ele criou uma outra revista, chamada também The Quest, com diversos artigos, especialmente sobre o esoterismo ocidental. E ele influenciou muitas pessoas, como por exemplo o poeta Yeats, o Hermann Hesse. Mas principalmente é notável que ele trocou várias cartas com o Jung, o psicanalista Jung. A gente bem sabe que o Jung era muito interessado em gnosticismo. O Jung tem um livro produzido pelo Stephen Heller que se chama Jung e os 7 Sermões aos Mortos, onde o Jung nos brinda com um texto absolutamente gnóstico que ele disse atribuído a Basílides, que foi um gnóstico. Então o fato é que o Jung era amigo do Meade, e no fim da vida do Meade, o Jung chegou a pegar um trem até Londres para visitá-lo pessoalmente e agradecer pelo grande trabalho que ele fez dentro do gnosticismo cristão. Bom, a gente conhece bem o Meade pelas coisas que ele escreveu, então eu queria comentar sobre alguns títulos dele, né? O primeiro livro que ele tem publicado, que a gente tem notícia, foi em 1892, um ano após a morte da Blavatsky, sobre Simão o Mago. Em Isis Sem Véu existe um capítulo sobre Simão o Mago e ele faz uma extensa pesquisa
para a gente compreender mais esse personagem que é chamado um dos primeiros gnósticos. Ele também escreveu sobre Orfeu, tem essa publicação do Pistis Sophia, que vale um outro vídeo. E ele tem um livro cujo título é muito interessante, que é o Fragmentos de uma Fé Esquecida, que é uma série de artigos e estudos que ele fez, justamente tentando trazer de volta essa fé esquecida, mostrando que o ensinamento de Jesus, os mistérios do reino dos céus, o que Jesus realmente estava dedicado a ensinar, não só as parábolas para o povo, mas os mistérios que ele ensina a vós, meus discípulos, esses mistérios estão nos textos apócrifos. E eles representam o pensamento filosófico, gnóstico, essênio, esotérico de Jesus. A proposta do MID antes da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, é coletar, porque ele não sabia que ia ser descoberta essa quantidade de textos gnósticos. Ele realmente faz esse trabalho de construir um campo propício para que quando surgem os 80 textos da biblioteca de Nag Hammadi, que são os chamados evangelhos apócrifos, e todos os manuscritos gnósticos, existe já estudo suficiente nessa área para que esses textos sejam bem coletados, bem identificados e bem inseridos em sua época, em seu contexto. Então, todo esse trabalho que o MID faz de resgatar os poucos fragmentos dessa fé esquecida que existiam antes dessa grande descoberta, que existiam nos códices de Bruce, Ascii e Berlin, o Apocalipse sem título, o Pistis Sophia, fragmentos do Apócrifo de João, tudo isso ele estudou e teve acesso. E todo esse estudo histórico que ele faz ajudou muito quem trabalhou posteriormente a descoberta, que foi em 1945, dessa grande biblioteca gnóstica. Então o trabalho do MID é fundamental porque ele cata os pedacinhos de ensinamentos de Jesus que foram se perdendo ao longo das eras e ele consegue recuperar o que Jesus aparentemente realmente estava interessado em ensinar. Logo a seguir, o MID faz um estudo sobre Apolônio de Tiana, que é um personagem muito interessante, um mago, um pitagórico, um hierofante, que nasce poucos anos após a morte de Jesus. Esse livro, Apolônio de Tiana, do MID, ele está em português pela editora Teosófica. Eu recomendo muito que vocês leiam se é um assunto que interessa a vocês, porque é uma pesquisa muito boa que ele fez. O meu orientador de mestrado, ele escreveu a tese de doutorado dele sobre Jesus e Apolônio de Tiana. E ele faz essa comparação de como as biografias dele são mescladas, como milagres que foram atribuídos a Apolônio viraram fatos biográficos na biografia de Jesus. E logo a seguir, então ele vai para os fragmentos da fé esquecida, estuda Apolônio de Tiana e aí ele escreve um outro livro em 1903, que é uma pergunta: viveu Jesus 100 anos antes? Porque ele situa dentro das pesquisas dele Jesus na época do rei Alexandre Janot e coloca na história um pouco antes, usando principalmente as fontes do Talmud babilônico. 3 anos depois, ele faz uma série de publicações sobre o corpus hermético, os Hermes Trismegistos, escreve sobre os hinos de Hermes e depois ele faz um estudo aprofundado sobre o que é a gnosis, esse conhecimento divino, essa sabedoria daquilo que realmente que é uma sabedoria que desperta para a verdade que vos libertará. E aí ele escreve o livro A Gnosis da Mente. Então a gente pode ver que em 10, 15 anos a produção literária do MID foi muito grande, são livros muito extensos, com uma pesquisa muito séria, e ele continua, além disso, produzindo artigos para a revista da Quest Society. Mais para frente ele trabalha com o tema da crucificação gnóstica, trabalha um pouco com o mitraísmo, os mistérios de Mitra e os oráculos caldeus. Ele também fez traduções do hino da veste de glória, que é um texto atribuído a um gnóstico chamado Bardesanes, do século III. Eu conto um resuminho desse hino, dessa história, que é a história da queda da alma, o hino da pérola também, em um outro vídeo meu. Também vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo, mas está aqui no canal. E o MID também estudou um pouco sobre João Batista, fez comentários ao Poimandres do Corpus Hermético e mais comentários sobre Pistis Sophia. Então a gente vê que ele era uma pessoa que realmente tinha muito a acrescentar nos estudos do gnosticismo e que foi muito respeitado pela própria Blavatsky, pelo Jung, pelo Quispel e outras pessoas que a gente considera relevante nos estudos da teosofia e do gnosticismo. Então eu vou ler para vocês, só para finalizar esse videozinho biográfico, um texto de entrada do livro, que é só um excerto de um dos artigos dele, antes do prefácio.
para dar o tom, para a gente entender qual era o objetivo dele. Então o Mead fala: o autor não deseja reavivar as antigas formas de gnosticismo. Ele não fundou um grupo gnóstico, nem uma igreja gnóstica. E nada disso que se chama gnóstico hoje em dia pode ser realmente relacionado aos gnósticos de Jesus. Tá? Só um parênteses. Então, o Mead, muito seriamente, ele diz: o autor não deseja reavivar as antigas formas de gnosticismo. Não temos nenhum desejo de colocar vinho novo em odres velhos. Dizemos simplesmente: existe um campo negligenciado do cristianismo primitivo. Fragmentos de uma fé esquecida durante todos estes séculos, a gnoses. Se pudermos obter uma visão mais ampla do cristianismo primitivo, poderemos ampliar a nossa percepção do atual estado das coisas. Qual é o propósito dessas ideias gnósticas para nós no presente? Respondemos que, como entre os melhores desses gnósticos se encontravam as mentes mais filosóficas e mais bem treinadas do mundo cristão inicial, é válido ouvir o que eles têm a dizer sobre Cristo. Essas formas gnósticas preservam mais integralmente os elementos das tradições dos mistérios da antiguidade do que as que são encontradas em outras apresentações. No entanto, não olhamos com simpatia as tentativas de algumas pessoas em fundar igrejas gnósticas. O que é desejável é estudar o passado para que possamos recuperar a memória das lições da experiência que tem para nos ensinar a gnoses. Como entendemos, nos oferece essa visão mais ampla da fé e da liberdade nos primeiros séculos. A ideia do Cristo vivo oferece um incentivo mais poderoso ao esforço vigoroso na vida da cristandade. Compreender a gnoses é conhecer os mistérios que Jesus ensinou e se conectar com essa linhagem, com essa tradição espiritual que permanece viva até hoje, como dizia Blavatsky, mas não sob as formas ortodoxas e tradicionais que a gente conhece. Buscar nos evangelhos gnósticos e nos textos apócrifos o cristianismo de Jesus é buscar na fonte original, saber o que realmente o mestre ensinou. E o Mead é uma ponte muito boa para essa busca da alma. No próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho do que os artigos aqui traduzidos nos dizem sobre o que é esse Cristo vivo, o que significa a gnoses. Espero que vocês tenham gostado, né? Curte aqui, se gostou, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.